Boa noite, feliz sábado. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou para adorarmos ao Senhor. Tivemos uma semana turbulenta, complicada, né? Muitos casos de Covid, difícil. Mas que bom que o sábado chegou e que juntos nós poderemos adorar ao Senhor. Quero que você convide toda a sua família para assistir a esse culto. Chame os seus amigos, compartilhe o link com os seus vizinhos, com os seus amigos, seus familiares. Vai ser muito bom tê-los aqui conosco. Estamos no nosso penúltimo dia da Semana de Mordomia Cristã, da criação à redenção. Eu confesso a você que os temas dessa semana alcançaram meu coração. E eu tenho certeza que alcançou o seu também. Temos aqui, né, pelo Zoom, o Emerson, Marlise, a Jerusa, a Elza, Denilson. Tenho certeza também que no Face tem muita gente. Sejam todos muito bem-vindos, porque o tema de hoje é maravilhoso. De sofredor a vencedor. Estamos passando por um período difícil, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Gostaria que você escrevesse aí no chat do Zoom ou no Facebook os seus pedidos, os seus agradecimentos. Estamos orando, intercedendo por vocês. Nosso pastor também, pastor Walter, que está com a série Livres, né? Todo dia, às 6 horas da manhã, pelo Facebook. Ele também tem intercedido por todos os pedidos e agradecimentos que vocês têm colocado aqui. Então, não vamos perder tempo, vamos adorar ao Senhor, cantando o hino Tempo de Ser Santo, que está no Inário Adventista, número 282. Tempo de
Nós vamos fazer agora a nossa oração. Quero pedir para o nosso ancião Marcelo, né? Porque o Igor não chegou aqui. Mas, Marcelo, hoje nós temos vários pedidos. Vários pedidos. Nós temos pedido para que o Senhor possa interceder pelo pastor Marcos Tosta, pelo pastor Leonino, pelo pastor Robson Góes, pelo pastor Aurelino, o João Antônio, a Derli, a Sara, o João Pedro, a Norma Damasceno, a família Erodec, a Marisete, o Tiago, o Gabriel, a Elane, o Adalto, a Edileuza, a Alane e o Mateus, a Ruth, o Otto, o Jaime, Josué, Tatiane, Euni, Elaine, Lilian, Erasmo, Rosana, Silvia e Reginaldo. E também o seu Antônio e a sua família, que foram também contaminados pelo coronavírus. Já que o Igor Nardelli chegou aí, né? Então, esse ancião aí, alegre e muito sorridente, vai orar por todos esses pedidos. Igor, você pode interceder por nós, porque hoje a lista está muito grande. Não, eu imagino. Eu tenho lido a lista do Papa, cada dia aumentado mais. Tem aí crescido, e isso, infelizmente, é um pouco assustador para a gente, né? Eu tenho também alguns familiares, conhecidos, e até alguns amigos que eu nem sabia que estavam assim, né? Pessoas assim que às vezes a gente vai perdendo um pouco o contato no dia a dia, e de repente quando descobre já está internado ou já está saindo da internação. Descobri um amigo que estava saindo da internação hoje de Covid, assim, e cada dia mais, cada vez mais difícil. Que nós possamos então orar sim, interceder para o nosso Deus aí diariamente e fazer a nossa parte aí no que é possível. Então vamos nesse momento aí, vamos todos juntos interceder perante Deus pelo nosso culto aqui e também por todas essas pessoas que a gente mencionou aqui. Não vou conseguir lembrar o nome de todas porque a lista realmente é grande, e até aquelas que às vezes não foram mencionadas. Oremos então. Grandioso Pai, grande Deus que está nos céus, mais uma vez nós chegamos a Ti, Pai, nessa noite, neste início de sábado, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Primeiramente, ser gratos a Ti, porque temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti ainda, através da oração, também de que nós estamos, mediante todos os problemas, né, dificuldades, lutas, barreiras, mas mesmo assim ainda bem em relação a outros aspectos, né, temos vencido com a Tua misericórdia, com a Tua mão à nossa frente, nós temos vencido, Pai. E por isso também nós precisamos agradecer, Pai, porque o Senhor tem guiado nossas vidas, o Senhor tem estado à frente de nós, Pai. Mas sabemos que algumas pessoas, algumas famílias aqui, às vezes estão sofrendo, Senhor. Estão sofrendo porque os entes queridos estão aí, né, sendo internados, estão ficando doentes, estão sofrendo dessa doença, talvez até de outras que a gente nem tem conhecimento, porque agora o assunto virou único, não é? E às vezes a gente esquece que outras doenças ainda assolam, como câncer, como uma pneumonia, problema que vem a ter as pessoas aí, até doenças agora mentais, por esse isolamento grande, por as pessoas ficarem sozinhas. Então, Pai, está virando um caos total, Senhor. E algo que a nossa geração e até gerações aí recentes nunca tinha vivido, Pai. E por isso, nessa noite, nós imploramos, Pai. Imploramos para que o Senhor, primeiro, interceda por esses seus entes queridos, esses nossos entes queridos aqui, Pai. Esses amigos, pastores, profissionais de saúde, pais, avós, tios, tias, primos. A gente não sabe o relacionamento, Pai, mas assim, tem sofrido por causa dessa doença, Pai. Que tem feito os familiares também sofrerem, que estão ali dificuldade de querer saber, querer ter esse ente de volta, querido, para poder abraçar, para poder conversar.
Senhor, esteja à frente desses seus filhos, Pai. Esteja à frente com os profissionais que estão cuidando dele, Pai. Que sua mão grandiosa esteja sobre eles, Pai. Estejam ali, que o Senhor, o médico dos médicos, esteja com eles, meu Pai. E também, Senhor, que se for da sua vontade, Pai, ou se for do teu plano para esses seus filhos, se eles já estiverem com a salvação garantida e o Senhor acha que este aqui é o fim deles, Pai, conforte os nossos corações também, Pai. Faça-nos entender e aceitar a tua vontade sobre nós, que possamos estar preparados, Senhor, preparados para a tua volta, seja ela hoje, quando se a nossa vida caso se encerre, seja ela quando o Senhor voltar fisicamente, voltar para nós aqui e nós estivermos acordando também desse sono. Senhor, esteja com cada um de seus filhos, Pai. Esteja abençoando cada um daqueles que se de ti. E nessa noite especial, eu também peço uma bênção sobre o Wagner, que ele possa mais uma vez ser usado por ti, Pai. Esteja com cada filho teu aqui que está assistindo este culto, que futuramente venha assistir também, Pai, que só possa abençoá-lo, que essa mensagem penetre o coração dele e que ele aceite seguir os seus caminhos cada dia mais e mais, Senhor. Somos falhos, somos impuros, somos pecadores, Pai, mas por intermédio do seu Filho amado Jesus, viemos a Ti, Pai, pedir tudo isso e lhe agradecer por essas bênçãos. Perdoa-nos, conduza-nos e esteja conosco neste culto, que pedimos e agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Igor. Na verdade, sabemos que passamos por um tempo difícil e o Senhor tem derramado infinitas misericórdias na nossa vida, mas também muitas bênçãos. E para o nosso testemunho de hoje, eu escolhi uma pessoa, eu não, o Senhor que me indicou, né? Uma pessoa que eu acho muito especial, uma pessoa generosa, uma pessoa que está sempre ajudando a igreja a crescer, aplicando sempre o seu tempo, os seus talentos e os seus tesouros na obra do Senhor. Além disso, tem uma família linda, alguém que eu admiro muito. E esse alguém é o Marcos Emerson. Este é o seu tempo, você que veio nos trazer o testemunho hoje. Marcos, é com você agora. Boa noite a todos aí, feliz sábado, em especial aí para o Wagner, que tem trazido mensagens inspiradas por Deus e muito oportuna para o momento em que estamos vivendo. Eliana, eu fiquei aqui um pouco emocionado com suas palavras. Quando a Eliana fez o convite, eu comecei a orar e a perguntar a Deus sobre o que eu deveria falar, porque, não sei aqui quantos sabem, a gente trabalha, nós temos uma pequena empresa, e nós vivemos a todo momento uma dependência completa de Deus, porque nós não temos nada seguro. Eu quero explicar melhor. Nós temos alguns clientes com os quais trabalhamos há muitos anos, e esses clientes são livres para continuar conosco ou sair a qualquer momento em que eles quiserem. Não tem nada que nos vincule de uma forma mais firme. Quando, no ano passado, nós começamos a viver essas questões da pandemia, uma realidade nova surgiu para nós. Eu acredito que para a nossa geração, nós não passamos por pandemia. Eu tenho uma avó com 103 anos e ela já passou por pandemia, mas na minha geração, e acho que na geração aqui da grande maioria, não. E tem sido um processo de aprendizagem para todos nós. No meu trabalho não foi diferente. Nós temos aí uma empresa que cuidamos aí com contabilidade de empresas. Esse não é o foco principal do nosso negócio. O nosso foco principal é trabalhar com alguns segmentos aí de grandes corporações e com algumas consultorias que nós fazemos. Quando a pandemia veio, juntamente com ela, começaram a vir uma imensidão de mudanças em termos de estrutura de trabalho. Nós trabalhamos muito com repartições, nós trabalhamos muito com o cliente diretamente em reuniões, e tudo isso com a pandemia acabou praticamente. Os nossos clientes maiores passaram a trabalhar em home,
nós passamos a ter o contato com eles à distância. A maior parte das repartições, os trabalhos que nós fazíamos, passou a ser também à distância, de uma maneira completamente nova. E aí começou a surgir preocupações. Como que nós vamos enfrentar tudo isso? Tem um verso, algumas passagens da Bíblia que eu gosto muito, mas eu vou pedir a permissão de vocês para ler aqui o que está em Isaías 43, Isaías, né? Estamos aí na lição, dos versos 1 a 5. A Eliana reduziu o meu tempo hoje. Eu vou tentar ficar aí dentro dos 4 minutos, mas vamos lá. Essa passagem da Bíblia, eu me apego muito a ela. Aqui está escrito, na minha Bíblia está escrito o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Eu me apeguei muito com essa parte da Bíblia. E nós seguimos tendo que reaprender uma nova realidade de vida e uma nova realidade de trabalho, mas não é reaprender vendo o que mudou, estudando o que mudou, para depois aplicar. Não, você tinha que passar a fazer. Não foi fácil. Nós temos no escritório umas 12 pessoas que trabalham, nós trabalhamos na equipe ali com umas 12 pessoas, basicamente temos umas 8 famílias que dependem, boa parte ali do provento da família vem dali. E nós começamos a ver alguns clientes com muita dificuldade e começamos a ter preocupações com relação ao que aconteceria conosco. Mas o ano foi tendo o seu desenrolar, estamos ainda em meio à pandemia, talvez na pior fase dela, mas eu quero dizer para vocês que a nossa equipe continua até hoje completa, nós não precisamos dispensar ninguém, alterar contrato de trabalho de ninguém, conseguimos arcar com todos os nossos compromissos, e eu, ao final do ano, hoje, depois que a Eliana me fez convidador, olhando para trás, nós tivemos o ano passado um faturamento maior do que nos anos anteriores. Nós tivemos, ao longo desse ano passado e até agora, nós continuamos trabalhando todos os dias. Claro, com cuidado, com as cautelas, mas não deixamos de trabalhar nem um dia. Deus nos preservou. Não tivemos, ao longo do ano passado, nenhum caso de Covid envolvendo as pessoas do escritório. Tivemos nesse ano, agora em fevereiro, o meu irmão, mas não foi por uma ação ligada ao trabalho dele, foi um assunto de família da esposa dele. Mas vejam vocês, como Deus é generoso, como Deus é bom. Nós trabalhamos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira. Trabalhamos juntos. Eu, várias vezes, o meu irmão está lá na mesa dele, a mesa dele é distante da minha, várias vezes ele me chama até a mesa dele, ele quer me mostrar algum e-mail que a gente precisa responder, quer me mostrar alguma coisa. Às vezes eu sento na mesa no computador dele digitar e responder algum e-mail, completar alguma coisa que ele fez. O meu irmão estava já infectado, não sabia, e nós estávamos trabalhando. Não tivemos nenhum caso de contágio com o escritório, e nem na nossa família. Ele teve os sintomas leves da doença, a esposa dele também teve, a sogra e o sogro também, mas graças a Deus ele não precisou de hospitalização, nem a esposa, e ele já está plenamente recuperado. Eu diria para vocês que vale a pena confiar em Deus,
vale a pena se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele dirija as nossas vidas. Eu posso dizer a vocês, até aqui nos ajudou o Senhor. Vale a pena estar nas mãos de Deus, vale a pena confiar. Eu ainda separei alguns outros milagres que Deus operou, mas o tempo não permite, vai ficar para um outro momento. Eu quero dizer para vocês, repetir o que eu já falei, vale a pena confiar em Deus, vale a pena trabalhar e ajudar na obra de Deus, porque as promessas de Deus não falham. Amém. Que testemunho lindo, Emerson. Você falou tudo. Vale a pena confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Testemunho abençoado. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Agora nós teremos a mensagem musical. Mensagem por esse lindo casal, Fernanda e Diógenes. Wagner, tá ouvindo? Você pode começar a mensagem porque deu algum problema aqui, não está rodando o arquivo. Opa, muito bem. Boa noite a todos os irmãos. É muito bom nós começarmos. Aí pode deixar, Marcelo, para o final, de repente. Não vamos deixar de passar, não. Tá? A gente reserva para o final aí, para o casal poder apresentar a mensagem. Eu costumo dizer que tudo que nós apresentamos aqui faz parte do culto, né? Faz parte da nossa adoração, da nossa semana. Então, tenho certeza que Deus será honrado. Deixa eu tentar agora. Vamos lá, vai lá. Mensagem. Eu costumo dizer que tudo que nós apresentamos Espera um minutinho. faz parte do culto, né? Faz parte da nossa adoração, da nossa semana. Então, tenho certeza que Deus será honrado. Deixa eu tentar agora. Só quando eu compartilho a tela que não vai. Quando eu compartilho, não está rodando. Eu vou reiniciar aqui, mas vou deixar contigo aí. Legal, muito bem. Queridos, uma boa noite a todos. Nós estamos aí no 7º dia da nossa semana de mordomia. E é uma bênção, né? Chegamos no penúltimo dia da nossa semana de mordomia, da criação à redenção. Obrigado para você que conseguiu participar de todos os dias. Eu sei da luta que você teve aí para conseguir estar presente todos os dias. Tenho certeza que nós recebemos grandes bênçãos, né, de Deus aí. Temos a certeza que Deus trabalhou nos nossos corações e eu tenho falado que a minha família foi a mais abençoada dessa semana de mordomia. Foi uma bênção para nós, tá? Obrigado para você que por algum motivo não conseguiu participar de todos os dias, trabalho, né, ou alguns motivos pessoais, mas alguns dias você participou. Muito bom, né? E o seu esforço aí, tenho certeza que você conseguiu colher as bênçãos de Deus. Deus, tenho certeza, derramou bênçãos sobre você. Pode ser que hoje alguém esteja assistindo pela primeira vez, esteja participando pela primeira vez, né? Obrigado porque você está aqui, obrigado porque você está presente. Tenho certeza de que Deus vai falar ao meu e ao seu coração, tá? Estamos no início de sábado, um dia especial, um dia que tem uma bênção especial reservada para nós. Eu tenho certeza que juntos nós receberemos essa bênção. Antes, eu gostaria de lembrar com vocês, relembrar com aqueles que já viram
e apresentar para aqueles que estão pela primeira vez os 4 T's da mordomia que nós falamos durante toda a semana. Só que eu guardei para sexta-feira, eu falei, pincelei, agora hoje eu queria abrir um pouquinho mais. E eu queria falar agora com você um pouquinho mais olhando no seu olho aí, mais firme, tá? Nós aprendemos que Deus nos convida, né, a participar dos seus planos para nossa felicidade, né? Eu falo nossa felicidade porque Deus não precisa que participemos do plano de mordomia para ele ser Deus. Você entende isso? Deus não precisa que eu participe do plano de mordomia para que ele seja Deus, ou para que os seus desígnios se cumpram. Você entende isso? Eu vou explicar um pouquinho mais, tá? O que eu quero que você entenda é bem isso mesmo. Deus, ele vai continuar sendo Deus, a sua obra vai continuar avançando se eu participar ou não. Então, Wagner, não faz diferença se eu participar ou não? Para Deus, quanto ser Deus, não. Vou explicar um pouquinho mais, tá? O que eu vou falar para você pode ser duro, pode ser um pouquinho mais, né? Mexer um pouquinho mais no coração, mas você precisa entender muito bem o que eu vou falar, ok? Olha só, os 4 T's da mordomia envolvem, vamos lá, tempo, templo, né? O meu corpo, a minha adoração, talentos e tesouro. Então vamos lá, tempo, templo, talentos e tesouros. Vou começar falando para você de tempo. Você acha que Deus precisa do seu tempo? Realmente você acha que Deus ele precisa do seu tempo relógio, espaço de tempo? Tem um verso em 2 Pedro 3,8 que diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse verso, ele me faz saber que Deus é o Senhor do tempo. Olha só onde eu quero que você chegue. Deus precisa do seu tempo, sendo ele Senhor do tempo. Ele vê o tempo, a linha do tempo, do lado de fora. Por quê? Deus é eterno, né? Você realmente acredita que os seus 76 anos, em média, que vive um brasileiro, seus 76 anos de vida, eles podem realmente impactar na existência de um Deus eterno? É claro que não. É lógico que não. Deus sendo eterno, ele olhando para a minha vida com 45 anos, é um pontinho na linha da eternidade, não dá para ver. Deus quase não vê, né? Então, o que me leva a crer que Deus não precisa do meu tempo. Deus não precisa do seu tempo. Eu vou repetir. Deus não precisa do seu tempo e nem precisa do meu tempo. Mas o fato dele não precisar, presta atenção aonde eu quero chegar. O fato de ele não precisar do meu tempo e do seu tempo não significa que ele não se importe com o seu tempo e com o meu tempo. Olha a diferença. O fato de ele não precisar do meu tempo e do seu tempo, sendo ele eterno, e a minha vidinha de 45 anos não impacta em nada na eternidade, o fato de ele não precisar não significa que ele não se importe com o meu tempo ou com o seu tempo, com o que eu faço do meu tempo ou o que você faz do seu tempo. Deus se importa. Então, ele se importa e ele se importa aí muito, né? Mas ele não precisa, mas ele se importa. Mas ele não precisa, mas mesmo assim, ele se importa com o seu tempo. Entendeu? Quem precisa dedicar tempo a Deus sou eu, é você. Quem precisa dedicar tempo a Deus sou eu, não é Deus que precisa. Olha só, o salmista, quando ele escreveu ali o Salmo 90, que é um salmo que fala da eternidade de Deus e do finito homem, da transitoriedade do homem, olha o que o salmista escreveu. Está lá em Salmo 90, no versículo 12. O salmista, entendendo isso, ele escreve o seguinte:
ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha que lindo isso. O salmista diz assim: Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é dono do tempo, eu não, eu sou finito. O meu tempo é limitado, então, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. O salmista entendeu que era ele quem precisava submeter o seu tempo a Deus para alcançar coração sábio. Então a pergunta é: Deus precisa do seu tempo? Não, mas ele se importa muito com o que você faz com o seu tempo. Deus se importa demais como você e eu usamos o nosso tempo. Você consegue entender isso? Então, dos 4 textos falando de tempo, Deus não precisa do seu tempo, mas ele se importa tanto com o que você faz com ele. Nós precisamos que Deus direcione o nosso tempo para alcançarmos coração sábio. Entende isso? Então eu entendo que eu tenho que dedicar o meu tempo a Deus, porque vai ser bom para mim, e Deus se importa com isso. Entendeu? O segundo ponto: você acha que Deus precisa do seu templo, do seu corpo, para que seja a morada dele? Deus precisa disso? Tem um verso lá em Apocalipse 21, 22, que é fortíssimo em relação a isso. Porque Apocalipse 21, 22 diz assim: e nela, João falando, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Gente, é de arrepiar esse verso. E nela, João falando da Cidade Santa, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus é o templo. Jesus é o templo perfeito. O próprio santuário construído por Moisés no deserto representava Jesus. Ele é o templo incomparável. Tem um outro verso em 1 Coríntios 3,16 que diz assim, ó: mas não sabeis vós que sois templo de Deus e que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Deus pede que nós, imperfeitos do jeito que somos, permitamos que Deus habite em nós. Dediquemos o nosso templo imperfeito para um Deus que é a própria perfeição. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Então, Paulo entendeu que ele precisava dedicar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Não o contrário, que Deus precisava de um templo para habitar e eu sou o templo ideal. Se eu não dedicar, Deus não tem morada. Deus é o próprio templo. Ele se basta sendo Deus. Sou eu que preciso que Jesus habite em mim. É você que precisa que Jesus habite em você. Nós precisamos para sermos melhores maridos. Nós precisamos que Deus habite em nós para sermos melhores pais. Mulheres, vocês precisam que Deus habite em vocês para vocês serem melhores esposas, melhores mães. Jovens, vocês precisam que Jesus habite em vocês para que vocês sejam melhores filhos. Nós precisamos que Jesus habite em nós para sermos melhores cristãos. Você entende isso? E não é o contrário. Que se eu não oferecer o meu corpo para que Deus habite, Deus não tem onde habitar. Deus não precisa do seu templo, do seu corpo, da sua morada, ele não precisa. Mas ele se importa tanto com o que você faz com o seu corpo. Ele se importa tanto com o que você faz com essa morada, a quem você dedica, quem você permite hoje que habite, que ele fala assim no seu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando em você agora.
para que você permita que ele entre no seu coração e faça morada, e transforme esse coração duro de pedra em coração de carne. Ele almeja morar no seu coração, não porque ele precise, mas porque você precisa, porque eu preciso. Você compreende isso? O segundo T da mordomia, templo, né? Terceiro T da mordomia que nós falamos durante a semana. Você acha que Deus precisa dos seus talentos? Opa, Wagner, agora eu sei que precisa. Porque eu sou um excelente cantor? Porque eu falo muito bem? Porque eu sou um excelente tesoureiro? Porque eu tenho dons disso, eu tenho dons daquilo? Olha só, ouve o que eu vou ler para você, que está lá em 1 Coríntios 12, de 6 a 11. Diz assim, ó: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quem? Para Deus? Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Olha que maravilha, uma variedade de dons. Mas no versículo 11, diz o seguinte: desce um pouquinho agora, irmão. Desce um pouquinho agora, irmã, porque isso não vem de vós. Os dons não são seus para oferecer para Deus. O versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas. É Deus, é o Espírito Santo que concede os dons, repartindo, olha o que o verso fala no final, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Percebeu isso? Quem concede os dons? Deus. Para quem? Ele decide. Em que ocasião? Como ele quer? Em que momento ele quiser? Então, Deus precisa dos seus dons? Nós não temos nada. É ele que concede. Ah, então, se eu não conceder os meus dons, né? Deus vai ficar ali pendente de alguém. É o Espírito Santo que concede os dons conforme ele acha melhor e para quem se coloca à disposição do seu serviço. Você entende isso? A obra não é sua, parte de Deus. Gente, isso é muito forte. A obra não é minha, não é sua, parte de Deus. Nós que precisamos ser usados, e se não nos colocarmos à disposição, presta atenção, olha no meu olho agora, mesmo que seja virtualmente, se nós não nos colocarmos à disposição de Deus, não tenha dúvida que ele se importa com isso. Mas ele vai usar outro. Se nós não nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, não tenha dúvida que ele vai se entristecer com isso. Mas ele vai usar outro. Porque os meus dons não são essenciais. É o Espírito Santo que concede. Sou eu que preciso me colocar à disposição de Deus para que os meus talentos, para que os meus dons dados por ele sejam usados na obra de Deus. Percebe isso? É eu que preciso, para o meu crescimento espiritual, para o meu relacionamento com Deus. Entende isso? Parte de Deus. E é Deus que vai potencializar isso. É Deus que vai repartir conforme ele quer. Presta muita atenção agora. Eu quero que você preste bastante atenção agora. Eu quero falar olhando para você agora. Se eu pudesse ver todo mundo que está no Facebook agora, se eu pudesse ver todo mundo que está no Zoom agora, eu queria olhar no olho de todo mundo para dizer o seguinte, presta atenção. Você realmente acha que Deus precisa dos seus tesouros? Ó, o Marcelo está abrindo o olho para mim ali. É isso aí, Marcelo, olhando no seu olho agora. Você realmente acha
que Deus precisa dos seus tesouros? Olha só, Ageu 2:8 é muito Quer conhecido, né? responder? Não. Não, isso aí, Marcelão, isso aí não. Deus não precisa, mas às vezes a gente acha que precisa. Mas Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Amiguinho, meu irmão querido, minha irmã querida, o que você acha que você tem de tão valioso que não pode ser dedicado a Deus? Ou que ele não tenha? Você acha realmente que Deus precisa dos seus tesouros? Tudo é de Deus. Ele realmente não precisa do meu e do seu mísero tesouro. Não precisa. É simples assim. Eu não quero ser duro, eu quero ser claro para você. Entende isso? Você entende realmente isso? Você acha que realmente a obra de Deus não avançaria sem os nossos dízimos e as nossas ofertas? Puxa, se algum de vocês pensarem assim, que erro tremendo. Você realmente acha que Deus não usaria os anjos de forma muito mais eficaz para pregar o evangelho? Olha só, somos nós que precisamos. Você lembra da oferta da viúva pobre? Lembra? Eu acho linda aquela história. Aquela história é linda, é emocionante. Sabe por quê? Porque antes da viúva pobre, vieram pessoas com muito dinheiro. Não com pouco dinheiro, com muito dinheiro. E eles costumavam jogar as ofertas, e eles gostavam de ter bastante moedas de prata, de ouro, e eles jogavam alto, assim, para cair na salva, que se chamava gasofilácio, né? E ela fazia barulho. E quanto mais barulho fazia, mais as pessoas olhavam e falavam: ó, que pessoa generosa, né? E Jesus estava ali do ladinho, sentado, acho que do lado do lugar onde eles jogavam as ofertas. E esses homens jogavam muito dinheiro e Jesus, ó, nem comentou, nem atenção deu. De repente, vem uma viúva, que Jesus sabia que era pobre, não tinha marido, não tinha onde buscar recursos, e ela joga ali 2 moedinhas, que não faz nem barulho. Não faz nem barulho. E aí Jesus olha e fala que aquela mulher deu mais que todos os outros. Não dá para entender. Aquela mulher, a viúva pobre, ela sabia que a sua oferta não fazia diferença para o avanço da obra. Ela sabia que a oferta dela não mudaria nada, não avançaria nada, mas ela estava entregando tudo o que ela tinha. Para ela, era um grande tesouro, era tudo que ela tinha. Era o de mais precioso ela tinha. Mas com aquele ato, ela queria demonstrar seu amor, sua dependência de Deus. Percebe? Ela não demonstrou com a quantidade da oferta, mas o ato dela de entregar tudo demonstrava: Senhor, eu não dependo dessas moedas, é só o que eu tenho, é tudo que eu tenho, mas eu não dependo delas, eu dependo do Senhor. Percebe isso? Você entende isso? Jesus mesmo disse que aquela mulher havia dado mais do que todos os outros, pois deu tudo o que tinha. Jesus não estava se referindo à oferta, mas à entrega do tudo. Jesus estava se referindo dela mesma, falando: a entrega maior foi ela se entregar. Ela já se entregou. Ela própria era a oferta. Você entende realmente isso? Você é a oferta que agrada a Deus. Querido, você é a oferta que agrada a Deus. E se entregando a Jesus, você não vai ficar dependente dos seus míseros tesouros. Você não vai ter dificuldade de entrar no plano de mordomia. Se você for a oferta, você não vai ficar racionalizando, você não vai ficar somando 2 com 2, que dá 4. Você vai se tornar dependente de Deus e vai dizer: Senhor, eu quero participar desse plano de oferta, eu quero ser um dizimista, eu quero ser um ofertante, eu quero participar, porque eu não dependo de coisas, eu dependo do Senhor.
do Senhor. Isso é maravilhoso, pois você vai aprender a viver dependente e grato ao Senhor todos os dias. Você entende isso? Você conseguiu entender os 4 T's? Que eu não pratico os 4 T's da mordomia porque Deus precisa. Eu tenho que entrar no plano de mordomia porque eu preciso, porque você precisa. Deus não precisa dos teus T's da mordomia, mas se importa com o que você está fazendo com eles. Percebe isso? Deus não precisa, mas ele se importa como você está usando o seu tempo, talentos e tesouro. Entende? Olha só. Agora eu quero falar de alguém que entregou tudo por amor a você. Eu quero falar agora, tudo isso que eu falei foi a introdução, para poder falar sobre o servo sofredor, do tema da nossa semana, de sofredor a vencedor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu tenho certeza que você já está procurando as passagens aí, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Enquanto você procura, para você que está acompanhando no Facebook, para você que está acompanhando pelo Zoom, o ideal é que você confira sempre na Bíblia, tá? Nós estamos, na realidade, estudando a Bíblia durante essa semana. E hoje, agora, nós vamos estudar o capítulo 53 de Isaías. Esse capítulo, o capítulo 53, escrito pelo profeta Isaías, que viveu 700 anos aproximadamente antes de Cristo, nesse capítulo 53, Isaías aponta uma profecia messiânica, uma profecia que aponta, que fala sobre Jesus. E eu gostaria de ler junto com você a história de um servo que entregou tudo por amor a você e por amor a mim. Isaías capítulo 53, o versículo 1 diz assim, nós vamos ler o capítulo todo, vai ser rápido e muito gostoso. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Olha o que esse verso diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Parece que está falando de nós, não parece? Você tem se sentido perdido? Mesmo estando dentro da igreja? Talvez você está assistindo agora e você talvez não tenha sentido para a sua vida. Talvez você tenha andado por alguns caminhos que não têm te levado a lugar nenhum. Talvez você tenha trilhado caminhos que têm sido um tormento na sua vida. Jesus está falando com você agora. Jesus quer falar com você agora. Você entende isso? Jesus quer falar com você que entrou nesse culto talvez brigado com a sua esposa, brigado com seu esposo. E talvez vocês estão até assistindo o culto agora meio magoados um com o outro. Jesus quer falar com você que de repente está tendo dificuldades para largar um vício. Você tem andado por caminhos de vícios, você tem andado por caminhos de perdição, você tem alguns outros vícios, talvez vícios de internet, vícios de pornografia. Talvez você tenha andado por caminhos
que tenham destruído o seu casamento, o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Que caminho você tem andado? Jesus quer falar com você, né, nessa noite. E o verso continua dizendo: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. A alma aqui, o sentido é vida. Quando a sua vida puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Querido, eu queria que você prestasse atenção agora no verso 11. Porque o verso 11, ele diz o seguinte, o verso 11 fala assim: ele verá o fruto do trabalho da sua mão. Aqui está falando esse ele é Jesus. Jesus, nesse momento, teve uma visão do futuro. E nessa visão do futuro, diz que Jesus, ele verá o fruto do trabalho da sua vida e ficará satisfeito. Jesus verá o fruto do trabalho da sua vida e ficará satisfeito. Nesse momento, Jesus, na cruz, quando ele padecia na cruz do Calvário, ele teve uma visão do céu, ele teve uma visão dos salvos, e ele ficou satisfeito. Isso me emociona demais, porque Jesus, ele enxergou você e a mim nessa semana de oração. Ele viu a sua decisão hoje nessa semana de oração, e ele ficou satisfeito. Ele viu que o trabalho dele não foi em vão para a sua vida. Ele viu que a morte dele na cruz teve efeito para a sua vida. Ele olhou a sua decisão, e o texto do versículo 11 diz que ele ficou satisfeito. Porque você tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Porque você tomou a decisão de participar do plano de Deus para a sua vida, para a sua família. E Jesus ficou satisfeito. Amigo, presta atenção. Jesus te viu hoje. Quando Jesus pendia na cruz do Calvário, o servo sofredor, ele viu você. Ele percebeu que a morte dele não foi em vão. E ele percebeu que ali ele sofreria, mas o servo sofredor passaria agora para a vitória. Ele passaria para vencedor. Ele venceria a morte. E você é o troféu de Cristo. Você é o troféu de Cristo. O que você está esperando para tomar uma decisão? O que falta na sua vida, na sua família, para vocês se entregarem aos pés de Jesus? O que está faltando para vocês tomarem uma decisão? O verso continua dizendo: com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Eu quero ser contado com esses muitos. Eu quero fazer parte desses muitos. Sabe, muitas pessoas ouvem o chamado de Jesus, mas a Bíblia diz que pelo caminho estreito poucos andam, mas muitos decidem por outros caminhos. Queridos, que eu e você possamos aceitar trilhar o caminho estreito,
aceitar o convite de Jesus. Porque o verso diz assim: com o seu conhecimento, o meu servo, Jesus, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus carregou o meu e o seu pecado na cruz. E o verso 12: por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua vida na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eu quero te fazer uma pergunta. Como não entregar tudo por aquele que lhe entregou tudo? Como não entregar tudo para aquele que lhe entregou tudo? O que será que eu e você achamos que temos de mais ou de maior valor do que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? O servo sofredor, Jesus sofreu na cruz do Calvário, venceu a morte, se tornou vencedor, e tudo isso ele fez por mim e por você. O que falta para você tomar uma decisão? Olha só, amanhã nós teremos um momento especial na Igreja do Campo de Fora. Na parte da manhã, às 11 horas, nós teremos o encerramento dessa semana de mordomia. E eu gostaria de ver você participando. Eu não vou conseguir saber se você vai estar presente ou não. Eu vou estar aqui falando, olhando poucas pessoas. Mas Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. E Ele vai estar te aguardando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você essa semana. Talvez esteja falando com você agora. Amanhã, às 11 horas, nós encerraremos essa semana de mordomia pela transmissão. Mas ela não vai acabar às 11 horas. Das 11 ao meio-dia vai ser o sermão. Mas ela vai continuar na parte da tarde, porque o encerramento da semana de mordomia vai ser na parte da tarde. Das 15 às 18 horas vai ser o encerramento. E você vai poder participar desse encerramento. Sabe como? Vai ter um drive-thru solidário na calçada da igreja do Campo de Fora. Em frente à igreja. Em frente ao templo. Vamos estar lá. Eu vou estar lá, a Eliana vai estar lá, o Marcelo, o pastor Walter. Vamos estar todos lá. Logicamente, respeitando todos os protocolos de segurança. Você não vai precisar sair do carro. Mas você vai poder participar do plano de mordomia da seguinte forma. Primeiro, se você não fez isso ainda durante essa semana, eu gostaria que hoje você reunisse a sua família, reunisse a sua esposa, seus filhos. Se é só você, a esposa e o filho, reúne os dois. Se você é sozinho, tome uma decisão. Separe a sua oferta que você planejou, o seu dízimo. Wagner, mas eu não comecei ainda, é o tempo, é agora. Separe o seu plano, os seus tesouros, aquilo que você sentou ali, conversou com Deus. Senhor, é isso que eu quero participar. É dessa forma que eu quero participar. A Bíblia deixa clara em relação ao dízimo ali, né? 10%, né? É da sua renda. Converse com Deus, seja dependente de Deus. Faça um plano de oferta. O dízimo você não dá para Deus, você devolve para Deus. Você devolve, porque não é seu, o dízimo pertence ao Senhor. A oferta você entrega a Deus. A oferta é gratidão, é reconhecendo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Jesus precisa da sua oferta? Precisa do seu dízimo? Não, eu já te expliquei. Você precisa participar. Você precisa ser dependente. Muito bem. Como você pode participar mais? Você pode entregar amanhã doações de roupas, calçados, alimentos, brinquedos. Olha que gostoso se você sentar com a sua família e fizer isso. De vez em quando eu sento com meu filho e falo, filho, vamos separar os brinquedos aí para que a gente possa levar para a igreja. E ele separa ali, e alguns ele se apega e fala, papai, mas esse? Eu falo, Gabriel, vamos tentar, tem uma criança que vai ficar mais feliz com esse brinquedo, faz tempo que você não brinca com ele, e eu tento ensinar ele a se desapegar ali e participar do plano de mordomia.
Então você pode participar amanhã com alimentos, roupas, sapatos, participando ali da sua entrega, tá bom? Eu vou estar lá, vou estar junto com a equipe, junto com o pastor Walter. Eu gostaria muito de orar com você. Eu gostaria de ouvir algum testemunho ali. Eu gostaria de ouvir a sua decisão. Querido, faça parte desse plano maravilhoso. Não deixe de participar. Reúna a sua família agora, não amanhã, agora, tá? Entre nos planos de Deus para a vida, para a sua vida, para a vida da sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Nós íamos cantar outro hino agora no final, mas eu falei com o Marcelo rapidinho ali, falei, Marcelo, me ajuda aqui. Eu estou com o coração querendo cantar outro hino. E esse hino, o título dele chama Tudo Entregarei. Tudo Entregarei. Hino 295. E eu gostaria que durante o hino você cantasse, entregando todos os seus talentos, todos os seus tesouros, todo o seu tempo, todo o seu templo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bom Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus, pela maior entrega de todas, Pai, que foi a entrega da sua própria vida na cruz do Calvário,
por cada um de nós. Jesus, nós não entendemos esse amor, nós não entendemos essa entrega, mas, Pai, o seu amor, ele é incompreensível. Nós queremos dedicar as nossas vidas a Ti. Nós queremos que a nossa maior entrega seja a nossa família, seja os nossos filhos, seja o nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso lar. Nós queremos que o Senhor habite em nossas vidas. Nós queremos ser melhores pessoas, Pai. Não queremos continuar como somos, mas queremos permitir que o Senhor habite em nós de tal forma que o Senhor produza uma transformação. Jesus, nós queremos participar também do seu plano para a nossa felicidade, para as nossas vidas, entregando o nosso tempo, o nosso templo, os nossos talentos e os nossos tesouros a Ti, Senhor. Nós queremos ser dependentes de Ti. Cuida de cada pessoa que está participando dessa semana de mordomia. Que o Espírito Santo atue poderosamente na vida de cada um de nós. Nos traga amanhã, às 11 horas, para participarmos da continuidade dessa semana de mordomia. E que também nós possamos participar à tarde das doações e da entrega das nossas ofertas, dos nossos dízimos no drive-thru na igreja, das 15 às 18 horas, Jesus. Fica com a gente. Nós te pedimos, abençoe a nossa família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Boa noite, bom descanso a todos e aguardamos vocês amanhã no nosso culto para adorar ao Senhor. Eu vou encerrar com uma mensagem musical que eu não tinha conseguido colocar. Desculpa, Ai, que ótimo! Desculpa, Não, sem problemas. Não saiam ainda, então. Você não Fica tem todo culpa mundo nenhuma, aí. Wagner. O problema foi aqui. Deus colocou em você lindos desejos para viver, sonhos grandiosos, puros e bons, para você crescer. Se em cada horizonte o sol te conduz, siga seguro na mão de Jesus. Hoje é o momento, não perca tempo. Os fortes se fazem na chuva e no vento. Seus sonhos, saia do chão. Os sonhos precisam sair do papel. Abra as janelas do seu coração. Nas asas da fé você toca o céu. Que vem pela fé, também são os seus. Onde seus olhos conseguem alcançar, não se compara ao que Deus quer lhe dar. Suas vitórias neste
Obrigado, Diógenes, Fernanda. Realmente, com Deus, nós podemos tocar o céu. Linda mensagem, muito linda. Gente, obrigada, boa noite, bom descanso a todos e amanhã aguardamos vocês no nosso culto. Obrigada, Marcelo. Amém.